Vamos voltar a falar sobre tarifaço, Joel, porque a gente está ainda ouvindo os setores, né, principalmente aqueles que não foram beneficiados, excluídos dessa primeira lista que foi anunciada pelo governo de Donald Trump, que fez uma triagem, separou quase 700 itens que o Brasil vende para os Estados Unidos, itens muito importantes para a economia dos Estados Unidos e que para o Brasil são importantes também, mas tem muito fabricante, muito produtor, muito setor produtivo que segue bastante preocupado. Por isso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fala que as negociações estão ainda no ponto de partida e ele falou também em injustiças que precisam ser corrigidas. Nós entendemos que essa semana não é o ponto de chegada, né? É o ponto de partida de uma negociação. Na nossa opinião, houve sensibilidade para algumas considerações que nós já havíamos feito mais de uma vez e que isso não ia só afetar o trabalhador brasileiro, ia afetar o consumidor americano. Nós estamos num ponto de partida mais favorável do que se imaginava, mas longe do ponto de chegada. Há muita injustiça nas medidas que foram anunciadas ontem. Há correções a serem feitas, há setores afetados que não precisariam estar sendo afetados, nenhum a rigor, mas há casos que são dramáticos, né? Bom, e aí, enquanto essa situação com os Estados Unidos não é resolvida, o Brasil tem ampliado negócios com outros países para equilibrar a balança comercial. O ministro da Fazenda disse que o plano para enfrentar os impactos da cobrança, ou seja, o plano de socorro, né, para os setores afetados, deve ser lançado oficialmente nos próximos dias. Nós vamos lançar parte do nosso plano previsto, vai ser apreciado para ser lançado nos próximos dias, né, de apoio, proteção à indústria brasileira, aos empregos no Brasil, ao agro também, quando for o caso. E nós vamos agora calibrar para que isso possa acontecer o mais rápido possível. Os atos já estão sendo preparados aqui na Fazenda para encaminhamento à Casa Civil, mas o mais importante é mostrar que a atitude do Brasil tem sido a atitude correta, de argumentar, levar à consideração do governo dos Estados Unidos os pontos de vista sóbrios, serenos e maduros do Brasil, buscar mais cooperação. E esse momento para a gente buscar sobriedade, ele não existe. Eu acho que os próximos dias podem ser importantes nesse sentido. Agora está tudo muito no quente, pode ter certeza, governo brasileiro, governo norte-americano, nenhum lado vai ter racionalidade para tomar uma decisão. E eu espero que isso se reverta nos próximos dias. O fato de ter ampliado o prazo para início, estendido o prazo para início da taxação, já faz a gente pensar um pouquinho melhor em cima disso. E vamos seguir nessa torcida. A gente vem falando de produtos que são impactados e que um ou outro você consegue ali no primeiro momento realocar, você consegue segurar. Exemplo, o café. Ele, ao que tudo indica, será sobretaxado porque ele não está na lista. Mas o produtor de café, entre aspas, ele tem uma tranquilidade porque ele consegue segurar alguns produtos. Dá para estocar um pouco da produção que ele tem, esperar o momento mais adequado para aí sim vender. O mesmo não se aplica para fruta. As frutas perecem com rapidez. Pescado, então, nem se fala. Mesmo pescado congelado, ele tem um tempo ali de acondicionamento reduzido. Então imagine como é que está a cadeia agora voltada para os pescados. Por isso que nós acionamos o Jairo Gundi. Ele é diretor executivo da Abipesca, Associação Brasileira da Indústria de Pescado, ou das Indústrias de Pescados. Ô Jairo, uma boa tarde a você, um prazer te receber aqui no Bora Brasil, viu? Muito boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Obrigado pelo espaço para a gente estar falando aqui da proteína mais saudável e sustentável do planeta, mas que agora a gente passa por um momento um tanto turbulento, mas esperando aí que a gente consiga essa reversão como tu bem colocou. Verdade. Acho que o mais importante como ponto de partida é te ouvir em relação ao que representa esse momento que nós estamos enfrentando agora, né? Como que vocês podem ser impactados, qual o tamanho da cadeia. Vamos te ouvir primeiro. Tá, Joel, vamos começar de trás para frente, então, fazendo uma visão um pouco mais macro a nível de mundo. 51% do business global de proteína animal é pescado. O Brasil não é esse cenário. O pescado aqui ele ainda é bem menor comparado com as outras proteínas. Porém, o Brasil é a grande bola da vez no mundo. Nós temos a maior reserva de água doce do planeta, a quarta maior costa do Atlântico, e a gente está engatinhando, a gente está produzindo, só para ter uma ideia de aquicultura,
Só em falando em águas da União, que é o cultivo em hidrelétricas, a gente está produzindo menos de 3% da nossa capacidade total de produção de maneira sustentável. Tá? Então a gente tem uma estrutura de cadeia que na última década foi e é a atividade do agronegócio até agora que mais cresceu, muito mais que frango, muito mais que bovinos, muito mais que os próprios grãos consolidados no mundo inteiro no nosso mercado. Então, nós estamos falando de uma atividade que vem crescendo, vem se estruturando, é uma atividade jovem ainda, os investimentos não estão pagos, né, de toda essa estrutura embrionária que virou uma brincadeira séria, essa cadeia do pescado, eu me refiro especialmente aqui na parte da aquicultura, e então nós temos hoje um cenário que nos ameaça, porque a gente tem a exportação como um fator de escalabilidade, inclusive para fornecer um produto de melhor qualidade e com preços mais competitivos ao Brasil. Isso se prova, pegando aqui da pandemia até agora, é a proteína que menos teve influência da inflação, é o que menos teve inflação de todas as outras proteínas. E o mercado americano, em específico, após a nossa perda em 2017 das exportações para o mercado europeu, os Estados Unidos passou a ocupar 70% de todo o volume exportado. A gente vem numa crescente grande. Para esse ano, os contratos que as empresas têm de atendimento para 2025 e já para 2026 representam 41% a mais do que do ano passado, que já foi um recorde de crescimento. E agora, com essas taxações, a gente fica de joelhos, porque nosso produto acaba se tornando inviável no mercado americano quando se compara às exportações asiáticas e do Caribe, né? A gente compete aí com os países caribenhos com os produtos da nossa pesca e nos produtos de aquicultura a gente compete aí com os asiáticos. Você pega o Caribe aí com 17%, 14% de taxa e o Brasil com 50% de taxa. É impraticável. O produto ele fica muito pesado na disputa comercial. Mas lá no ponto de você venda. falou 70%, né, do que é exportado é absorvido pelos norte-americanos hoje. Mas quantos por cento do que a gente produz é exportado? Do total que a gente produz hoje? Quando a gente coloca isso, é menos de 8% do que a gente produz é exportado. A gente ainda é um grande importador. Porém, o grande detalhe disso, Joel, é porque as empresas que estão voltadas para exportação, elas praticamente só fazem isso. E aí a gente tem algumas regiões que vivem exclusivamente de exportações. A gente pega aqui, por exemplo, o estado do Pará, você pega o Nordeste todo brasileiro, será grandemente afetado, porque a pesca que acontece nessa região ela é toda voltada para as exportações. Então nós teremos alguns reflexos graves do ponto de vista social nessas regiões. Isso é interessante para a gente entender aqui, para o nosso ouvinte entender do que a gente está falando, né? Por que o impacto é tão grande com essa taxação para os Estados Unidos? Agora, ontem, Jairo, o governo dos Estados Unidos divulgou que o setor de pescados não está isento da taxação, mas que os produtos que já tiverem sido embarcados, e aí engloba tudo, com previsão de chegar nos Estados Unidos até antes de começar a taxação, até antes do dia 5, a taxação está prevista para 6 de agosto, vão ser isentos, porque já foram vendidos antes do início da vigência da nova tarifa. E eu me lembro que vocês tinham falado no começo desse caos todo, envolvendo Estados Unidos e Brasil, que tinha muito material, muito produto parado em porto para ser enviado para os Estados Unidos e estavam à espera aí do que aconteceria. Qual que é a situação desse material, desses peixes que estavam a caminho dos Estados Unidos? Vocês já conseguiram mandar para lá? As compras de fato foram canceladas? Então, as compras foram canceladas, esses contêineres retornaram aos estabelecimentos frigoríficos, estão armazenados, houve já uma redução na produção, muitas embarcações já estão paralisadas, não saíram ao mar para pescar, e na parte da agricultura é um pouco maior o transatlântico fazer essa manobra, tá? Porque você tem um processo de alojamento que demora de 6 a 8 meses, então o reflexo que nós teremos do impacto agora vai ser daqui a 6, 8 meses, quando nós teremos uma redução no alojamento. Então, o reflexo é um pouco mais lento. O dano maior agora está na perda de faturamento. As empresas que dependiam das exportações estão perdendo faturamento. E aí começa o processo de redução da capacidade fabril, desemprego, né? Começa um processo de desemprego e você tem o processo de paralisação de compra do produtor. Então, o pequeno aquicultor, que é a nossa grande maioria, e 95% da nossa pesca é artesanal, ou seja, nós temos um grande envolvimento social, são muitas pessoas envolvidas para produzir a mesma tonelada, se for comparar com, por exemplo, uma pesca europeia, a própria pesca americana, asiática, nossa pesca ela é predominantemente artesanal. Então, nós temos um grande
alcance social dessa pescaria. Não Então, é, nós já não é estamos feita com aqueles barcos gigantes com rede de arrasto e tal, é bem diferente. São pequenos produtores, pequenos pescadores de associações, cooperativas, que acabam fornecendo para as fábricas, para essas indústrias que acabam exportando. Então veja como essa cadeia ela é sensível também, assim como toda a cadeia é sensível, mas é importante ouvir o que nós estamos ouvindo agora do Jairo. Ô Jairo, a exportação ela vai muito de conveniência, né? Tanto para quem está importando quanto para quem está exportando. Mercado norte-americano praticamente fechado para o pescado brasileiro. Como que a gente consegue reverter, redirecionar essa exportação para outros países? Quem que pode absorver isso? Quando a gente fala de pescado, eu penso imediatamente no mundo oriental, né? Os orientais consomem muito mais peixe do que a gente. Por que eles até hoje não importam da gente? Tem algum obstáculo? A gente precisa de algum tempo para passar a exportar mais para eles? Como é que essa cadeia ela pode se readequar, se reencaixar? João, essa é uma pergunta muito interessante, porque o nosso mercado, na verdade, é o mercado europeu e o mercado americano. O mercado europeu já está fechado desde 2017, agora com esse tiro aí, a gente fica agora com o mercado americano também nessa condição. Na Ásia, nós temos feito exportações, mas muito pontual. A China representa menos de 10% do que a gente exporta, e alguma coisa para Taiwan e alguma coisa para Japão. Tá? A gente tem feito alguns trabalhos junto com o Projeto Apex, temos uma missão agora para a Austrália, agora início de setembro, temos uma feira que a Bipesca faz a curadoria junto com a Apex em outubro na China, mas de qualquer forma é um pouco mais complicado você falar do mercado asiático, porque lá detém 70% da produção da aquicultura e da produção da pesca global. Do próprio Oceano Atlântico, do qual eles nem são banhados, 70% dos recursos migratórios, como os atuns, por exemplo, são capturados pelos países asiáticos. Então a gente não consegue competir de igual modo porque eles já estão lá e eles já têm uma cultura há muitas décadas, né? Não tem por que importar, eles têm a produção própria deles, né? Tem muito produto eles só no importam mercado. excedente. Agora uma dúvida. Pelo contrário, eles são players, né? Por que a Europa, por exemplo, está fechada para a gente? O que aconteceu? É possível reverter isso? Por que a gente não exporta mais para a Europa? Esse é um assunto bastante complexo, porque ele iniciou em 2004, com auditorias das quais o Brasil não vinha fazendo ajustes. Lembrando que o Ministério da Pesca transicionou a cada 6 meses, passava, virava secretaria, virava departamento, virava ministério, e assim a gente vem vivendo de lá até aqui. E passou que chegou o ano 2017, o Ministério da Pesca recém tinha sido destituído, e as ações que caberiam à produção primária nunca se implementaram. Isso fez com que o Brasil criasse um autoembargo após uma missão em 2017, no compromisso de fazer a regularização. Porém, por uma questão de decisão judicial, acabou saindo umas exportações e faltou diálogo na época do governo brasileiro, início de 2018, em comunicar às autoridades europeias de que haviam sido exportadas, certificadas algumas unidades de pescado, pós esse anúncio do autoembargo. E as autoridades europeias entenderam isso como uma falta de transparência e bloquearam da parte deles lá. De 2019 para frente começou o processo de regularização, foram feitos os ajustes regulatórios que haviam sido cobrados desde 2004, foi concluído, mas daí para frente, então, até agora, nós não conseguimos, de maneira política, termos o peso necessário para que a gente conseguisse alcançar. Nem da parte do governo brasileiro, isso entrou como pauta prioritária, e nem da parte de lá. E isso é justamente a cobrança número 1 que a Bipesca vem fazendo, junto às autoridades brasileiras, para que se coloque, de fato, o pescado como item prioritário nas tratativas junto ao mercado europeu, uma vez que as pendências que haviam de auditorias foram todas já concluídas, já foram superadas. É uma questão burocrática, agora, então. Uma vontade política mesmo. Questão burocrática. E agora é o momento. Se não havia a prioridade naquele momento, Tem agora que ter agora. Inclusive, essa é a pergunta que eu quero te fazer, Jairo, inclusive para encerrar da minha parte. Se vocês esperam alguma melhoria em relação a isso, e qual que é a expectativa em relação a esse plano de ajuda que o governo deve divulgar nos próximos dias? Bom, essa é uma pergunta bem interessante, porque a gente tem buscado a questão do financiamento com o objetivo de refinanciar os próprios estoques, para que a gente não tenha paralisação das pescarias e da produção.
A pesca ela não acontece o ano todo para todas as pescarias. Existe o período de defeso, quando a espécie é proibida de ser pescada, para garantir sua sustentabilidade. Estamos no meio dessa pescaria. Se nós interrompermos, nós teremos um reflexo para 1 ano e meio. Então é importante que a gente não tenha essa paralisação, coloque no estoque, enquanto que a gente tem as articulações políticas para diluir esse problema envolvendo o mercado americano e se consiga abrir o mercado europeu. Então, esse é o nosso pedido, para que a gente não se desdobre em termos desemprego nas indústrias e termos um impacto junto ao pescador e junto ao aquicultor. Ô, Jairo, para fechar aqui, a Europa ela tem capacidade de absorver quanto? O que a gente exporta hoje para os Estados Unidos, a Europa tem condição de absorver em números? Tem condição de fazer muito mais. Vou dar um exemplo prático aqui do Nordeste, da carcinicultura, produção de camarão de cultivo. Hoje nós produzimos 30% do que nós já produzimos no passado, quando tínhamos um mercado europeu aberto. Então, de lá para cá, você imagina como é que essa cadeia teve que se reestruturar, quantas empresas fecharam por conta da perda daquele mercado. Então, essa é só uma amostra da importância do mercado europeu, e nós clamamos aí ao governo, viemos insistindo, viemos cobrando o governo para que realmente assuma a liderança, coloque isso como pauta prioritária. Bom, Olha só, importante entrevista com você, exatamente. É hora de mexer o doce aí para resolver essa parada com a Europa como um todo. Para, se lá na frente os Estados Unidos quiserem importar da gente novamente, que importem, mas com você ali com opção, né? Tudo na vida da gente tem que ter opção. Quando você não tem opção, fica na mão de uma só pessoa, você está ferrado, né? Vamos torcer e pressionar para que o governo agora coloque essa pauta como prioridade mesmo. Jairo Gundi, diretor executivo da Abpesca, muito obrigado pela entrevista, viu? Foi muito bom o papo. Um grande abraço e torcendo aqui para que essa parada toda se resolva, viu, presidente? É verdade, ficamos na expectativa. Joel, Ana, muito obrigado pelo espaço. Uma boa tarde a você que nos acompanha aqui, e a gente fica sempre à disposição. A gente que agradece. Um abraço, viu?